12. Quem lembra como é que capítulos 8 termina? Nós somos mais que o quê? Nós somos mais que vencedores. Paulo ele vem falando que nada nos afasta do amor de Deus. Ele vem nos motivando a permanecermos. Fala sobre a nossa salvação. E aí, de repente, durante os capítulos 9 ao capítulo 11, Paulo vai mudar completamente de assunto. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai começar a falar sobre Israel. Porque vamos lembrar que em Roma, a gente tinha uma igreja onde um grupo de judeus que se converteram haviam sido expulsos da cidade. E aí, quando eles voltam, eles encontram uma igreja funcionando, uma igreja que estava precisando de correção, mas uma igreja que funciona, uma igreja que estava bem, mas uma igreja primordialmente judia. Ou seja, eles estavam se perguntando agora, ok, falou sobre o evangelho, justificação, Paulo, a gente já conversou bastante sobre a lei, e aí os judeus estão se perguntando, e onde é que entra Israel nessa história toda? Porque a gente escuta falar sobre as promessas para Israel, os patriarcas, como a gente estuda na escola dominical, falando sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, como eles, os judeus, eram os filhos da promessa, e toda essa história sobre a lei, como eles eram a nação escolhida. Nesse momento, os judeus estão se perguntando, tá, e onde é que a gente entra nessa história toda de evangelho? Vocês estão pregando o evangelho para os gentios, estão pregando o evangelho para todo mundo, mas e agora os judeus? E a gente que é o povo escolhido, nós que somos os israelitas, aonde que a gente entra nessa história toda? Então eu quero convidar você, a gente vai começar a ler a partir do versículo do capítulo 9, versículo 6 a 8. Porque os israelitas pensavam o quê? Nós somos o povo prometido. E eles se perguntam o seguinte, quer dizer que Deus não vai cumprir as promessas, então, para Israel? E aí ele diz o seguinte, não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Os judeus, eles pensavam que a garantia da salvação deles era a nacionalidade deles. A grande garantia para os judeus, para eles se considerarem um povo eleito, o povo escolhido, o povo que com certeza era salvo, era porque eles eram chamados de filhos de Abraão. Os judeus contavam o seguinte, nós somos mais importantes. É muito interessante, porque os judeus, eles estavam sendo expulsos, eles tinham sofrido, perseguidos, estavam sob o jugo do Império Romano, e mesmo assim eles se achavam o povo mais superior da face da terra. E aí o que Paulo ele entra aqui, ele rebate claramente essa ideia, ecoando a mesma coisa que Jesus tinha falado no Novo Testamento. Jesus, lá em Mateus, capítulo 3, ele diz, dessas pedras, Deus pode fazer surgir filho Abraão. Os israelitas, eles muitas vezes achavam que pelo simples fato de eles serem descendentes físicos de Abraão, estava tudo ok para eles. Pelo fato de eles serem descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, a salvação para eles era automático. E o que Paulo está fazendo aqui é ir completamente de encontro a essa ideia dos judeus. Paulo, quando ele fala o seguinte, olha o que ele diz, imagina você um judeu que se orgulha da sua nacionalidade, ele fala o seguinte, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Ou seja, não é porque você é filho, descendente, geneticamente de Abraão, que você é filho de Deus. Os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Aqui, Paulo ele expõe como a salvação, de novo, nunca foi mérito. A salvação, hoje em dia, para a gente, não é mérito. E para os judeus, também não é mérito de nascença. Os judeus, eles não são herdeiros da promessa, eles não são herdeiros da salvação somente porque nasceram judeus. O que Paulo está dizendo é, aqueles que são filhos de Deus, são aqueles que são os filhos da promessa. E qual é a promessa? Qual é a grande promessa de todo o Antigo Testamento? Que Jesus viria. Queridos, a grande promessa, toda a Bíblia, qualquer livro que você abrir na Bíblia, ele aponta para Jesus. A grande promessa da Bíblia para nós é, Jesus não é dinheiro, não é fama, não é paz. Queridos, entenda, tudo isso vem e pode ser acessório. É igual quando você vai, eu tive que levar meu carro agora para fazer uns ajustes, né, porque agora com o Orlando, meu carro ele tá acumulando milha rapidinho. E aí eu fui levar, e aí eles me mandam um quote, e eles vão assim, olha, você precisa fazer isso. Mas você também precisa, se você quiser, você pode fazer isso, você troca isso, você troca aquilo outro. E aí eu com medo de qualquer coisa acontecer em Orlando, principalmente se aparecer outro pássaro no meio da rua, eu vou lá e falo, não, pode fazer tudo. Mas tem o essencial, aquilo que a gente precisa fazer. E o que Paulo está dizendo é, o essencial, a promessa, o centro do evangelho é um só.
é Jesus. A grande promessa que Jesus faz, que Deus faz para nós lá em Gênesis capítulo 3, é que Jesus viria para redimir os nossos pecados e de toda a humanidade. E aí os judeus, eles estavam agarrados na noção de quê? Nós somos os escolhidos. Sabe aqueles herdeiros? Às vezes eu não sei como é que eu acabei vendo uns vídeos de herdeiros. E, gente, os herdeiros, a internet é um caos, né? Você vê um negócio, depois você vê vários. E aí, quando eu tava lá vendo os herdeiros falando, gente, o que eles precisaram fazer para ganhar aquele dinheiro todo? Nada, eles precisaram nascer, ponto. E aí é interessante porque os israelitas, eles acham que a salvação vai ser passada para eles da mesma maneira que um herdeiro. E aí Paulo diz o seguinte, queridos, os que são considerados filhos são os descendentes de Abraão espirituais. Mais uma vez, Paulo está dizendo, queridos, salvação não é por obras. Salvação não é por mérito. Salvação não é porque eu sou uma pessoa boazinha que eu vou para o céu. Eu não vou para o céu porque eu sou filho de fulano, até porque Deus não tem neto. Você já viu alguém falar na Bíblia que nós somos netos de Deus? Não. A gente tem que ter o nosso próprio relacionamento com ele, porque ele é o pai de todos nós. A gente tem aqui pai e filho, a gente tem Michele e Arthur. Michele é filha de Deus e Arthur tem que ser filho de Deus. Não adianta Arthur achar que porque Michele é crente, ele vai ser neto, assim como não adianta Henrique achar que porque Kátia é crente, ele vai ser neto. Meus pais sempre falaram isso pra mim. Olha só, Deus não tem neto. Você precisa fazer sua decisão de ser fiel a Deus. E Paulo está aqui dizendo, não é porque vocês são descendentes de sangue de Abraão que vocês estão salvos. E a gente ouve isso e a gente fala, é claro, mas para os judeus, queridos, eles sempre escutaram o quê? Povo eleito, a nação santa, de onde veio a salvação. Nós, o povo santo de Deus. E aí, olha o que Paulo continua escrevendo, agora no versículo 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, ou seja, ele está falando da gente, a justiça que vem da fé, a obtiveram. Então ele está falando que nós que fomos os gentios, nós, aqueles povos que naquela época que não recebiam a lei, os povos que não viviam de acordo com a lei, eles obtiveram a justiça, ou seja, a justiça que Deus nos justifica. Aí ele diz no versículo 31, Israel, porém, que buscava a lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Ou seja, Israel, que era aquele que sacrificava, que ia para o templo, que participava de todas as festividades, está dizendo que eles que fizeram tudo isso, eles não alcançaram a salvação. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Aqui o que Paulo está dizendo é que os judeus, a gente entende muito bem isso hoje em dia, os judeus, o que eles faziam? Eles cumpriam a lei. Os judeus liam a lei e eles faziam. Os judeus liam a lei e eles achavam que aquilo era o suficiente, mas a gente já estudou muitas vezes aqui que só a lei nunca salvou ninguém. E Paulo está deixando claro, olha, os gentios que não tinham a lei, eles creram em Jesus Cristo e foram salvos. Mesmo sem ter a lei, mesmo sem buscar essa lei, eles confiaram em Jesus Cristo e é por isso que eles foram salvos. Aqui diz que Jesus para eles era uma pedra de tropeço. Aquele, quando está dizendo, vamos ler de novo para quem não entendeu. Como está escrito, versículo 33. Eis que põe em Sião, Jerusalém, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. E aqui Paulo está trazendo essa passagem do Antigo Testamento, ele falando que Jesus foi uma pedra de tropeço para os judeus. Jesus, ele mostrou a fraqueza dos judeus, porque eles se colocavam muito santos. Os judeus, como muitos crentes hoje em dia, se colocam muito santos, como um povo que é elevado, como um povo que é diferente. Eles eram cheios das leis deles, mas aí na hora que apareceu o Messias que eles tanto pregavam, o que aconteceu? Eles não creram, deu um nó na cabeça deles, porque eles viviam pelo quê? Pelas obras. Eles viviam para quê? Só para mostrar que eles cumpriam a lei, mas sem buscar a verdadeira justiça de Deus. Isso fica muito claro no Novo Testamento, quando a gente lê nos evangelhos, que Jesus curava no sábado. E a gente olha e fala, gente, é óbvio que ele vai poder curar no sábado. Não é algo santo, não é algo bom. O que os judeus falavam? Não pode curar no sábado não, gente, que absurdo. Como é que você vai curar no sábado? Você é contra a lei. E Jesus vem e fala, queridos, se você perde uma ovelha, você busca ela no sábado. Quanto mais a gente fazia aquilo que é do reino de Deus nesses dias. E aí olha o que ele diz no versículo 9, capítulo 10 agora, versículo de 9 a 10. Porque a gente tem que entender uma coisa. Ele está dizendo o seguinte para os judeus. Israel, como nação, como povo, muitas vezes, foi rejeitado nas mesmas condições que eu e você podemos ser rejeitados hoje.
Muitas pessoas olham e acham que Israel foi rejeitada porque Deus perdeu a paciência com Israel, porque Deus não gosta mais de Israel, porque Deus ficou de saco cheio com Israel. Queridos, é muito claro, Israel, os que foram rejeitados, foi porque rejeitaram a Jesus. E aí no capítulo 10, versículo de 9 a 10, a gente está passando mais rápido por essa parte, para a gente chegar no capítulo 12. Paulo diz o seguinte: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O que Paulo está dizendo aqui é muito simples. A salvação só existe em Jesus Cristo. Não existe a possibilidade de alguém ter vida eterna, de alguém ir para o céu, como nós dizemos, de alguém passar a eternidade com Deus, se não for através de Jesus Cristo. Não existe nada. Ele diz o seguinte: se você confessar que Jesus é Senhor e crer que Deus o ressuscitou, aí sim você será salvo. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que ele sai entrevistando as pessoas e falando o seguinte: quem é Jesus Cristo para você? E aí a gente vê uma série de respostas. Tem gente que fala que Jesus foi uma invenção, que Jesus não existiu. Aí tem gente que fala que Jesus foi uma excelente figura histórica. Tem gente que fala que Jesus foi o cara mais incrível da Terra. Aí tem gente que fala que Jesus foi um grande pensador, um filósofo. Queridos, tudo isso é errar o ponto. Jesus, ele foi o cara mais incrível? Se você quiser chamar assim, pode. Mas ele foi a pessoa mais incrível da face da Terra? Foi. Ele foi uma pessoa que transformou a história? Foi. Mas acima de tudo isso, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Senhor. Ele não era, ele continua sendo. É por isso que salvação não se encontra em nenhum lugar. Paulo está dizendo para os judeus: olha, vocês podem querer buscar a lei, vocês podem ficar olhando para qualquer coisa, vocês querem ser salvos, vocês estão tanto falando de Israel, da descendência de vocês, a salvação só vem por um lugar, e é através de Jesus Cristo. Queridos, nenhuma outra religião salva, até porque religião não salva ninguém. Em momento algum a Bíblia está falando que você virar membro do Fronteira, você vai ser salvo. Quem dera que fosse assim. Seria muito fácil, a gente sairia distribuindo cartãozinho de membro para todo mundo. Mas não é isso que salva. Ir lá e fazer caridade, isso não salva absolutamente ninguém. Isso talvez salve sua consciência para você se achar uma pessoa melhor. Salvar você ir fazer, sei lá, ajudar velhinho a atravessar a rua, vai pro orfanato, você dá dinheiro. Queridos, nada disso salva. A única coisa que salva é Jesus Cristo. Nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. A pastora Pamela ficou doente essa semana e eu sei que muitos aqui também ficaram. Algum de vocês conseguiu fazer o seguinte: corpo se cura? Alguém conseguiu fazer isso? Não. Gente, eu tô exausto da viagem, porque eu viajei de madrugada, eu acordei 3 horas da manhã para viajar hoje, não sei o quê, tudo mais. É a coisa que eu mais queria agora, falar: corpo, esteja com disposição. Não rola, gente. A gente não tem poder sobre nós mesmos. A gente não tem esse poder sobre o nosso futuro. Mas uma coisa a gente tem: o poder de decidir seguir a Jesus Cristo e garantir que nós teremos vida eterna. Nós não somos capazes de salvar a nós. Nós não somos capazes de salvar a filhos. Nós não somos capazes de salvar a cônjuges, porque a salvação somente vem por Jesus. E é por isso que Paulo diz, isso é muito interessante. Muitas vezes a gente fala: a gente tem que crer em Jesus Cristo como nosso quê? Salvador. Mas, queridos, Salvador é a segunda parte. Primeiramente, eu e você cremos em Jesus como nosso Senhor. Sabe por quê? Não existe ninguém acima de Jesus. Não existe ninguém que esteja acima dele. Não existe ninguém na nossa vida que nós possamos declarar que ele seja acima. Por isso que quando a gente declara o senhorio de Jesus, nós declaramos ele como Senhor e Salvador. É por isso que a gente explica para as pessoas no batismo. Quando você vai se batizar, você tem que declarar que ele é Senhor, porque ele é verdadeiramente o dono da sua vida. Ele é verdadeiramente aquele que manda. Quem é que obedece, chefe? Todo mundo tem que obedecer, gente. Se você não obedeça, comece a obedecer, porque não obedecer o chefe é um péssimo exemplo de crente, por mais chato que seu chefe seja. Mas a verdade é que a gente entende muito fácil obedecer o chefe. Mas, queridos, Jesus como Senhor, é ele que a gente deve a nossa obediência. É a ele que a gente deve a nossa devoção. É o entendimento, antes sequer da gente chegar na parte da salvação, é a gente entender que ele é verdadeiramente o dono de tudo. Ele é verdadeiramente o dono da nossa vida. Dele é o meu dinheiro, dele é a minha saúde, dele é a minha mente, dele é a minha família, dele é a minha casa, dele é o meu futuro, dele é o meu presente. Não existe nada que não pertença a Deus. Isso é declarar que ele é o nosso Senhor. E não existe: eu tenho Jesus e isso aqui. As pessoas adoram. Eu tenho Jesus, mas eu tenho os meus santinhos. Eu adoro o santinho talzinho. Eu vi outro vídeo, gente, parênteses, eu não tenho rede social. Mas aí eu entrei no Facebook da pastora Pamela para poder comprar uns negócios no Marketplace. E aí caí nos videozinhos do Facebook. E Facebook é só vídeo de velho, ainda mais da pastora Pamela. E aí já até dei uma mudada no algoritmo dela. E aí esses dias eu tava vendo um negócio
E uma senhorinha, ela começa, é interessante, que é uma senhorinha, ela começou a mostrar o que tinha na bolsa dela, uma veinha. E aí ela tira uns 3 santos dentro da bolsa dela. Como se os santinhos fossem fazer alguma coisa por ela. Como, queridos, gente, é ridículo. A Igreja Católica recentemente consagrou um menino, sei lá onde é que ele era, acho que é Estados Unidos, Itália, que declarou ele santo. Um menino de 16 anos de idade, que agora ele pode curar. Queridos, esse menino tá morto, sei lá se foi pro céu, se foi pro inferno, mas uma coisa eu tenho certeza, ele não faz nada. Ele não tem poder nenhum, ele está morto. O único que vive, que é Senhor, é Jesus Cristo. Por isso que a salvação não é Jesus mais um santinho, Jesus mais uma macumba, Jesus mais um Buda, Jesus mais uma coisinha. Se você tem Jesus e mais alguma coisa, você não tem Jesus. Se você tem Jesus e mais alguma coisinha, você está indo para o inferno. Você entende isso? Por isso que Deus, ele fala desde o princípio, não terás outros deuses além de mim. Precisa desenhar? A gente está em pleno século XXI, 2000 anos de Bíblia, e ainda tem gente dentro da igreja que não entende. E aí fica com a vida toda quebrada, a vida toda destruída. E fala, ai pastor, minha vida não anda, a minha vida acontece isso, é tanto sofrimento. Claro, carrega Jesus e um monte de ídolo nas costas. Enquanto Jesus não for o único, sua vida não vai para frente. Porque Paulo declara, quando Jesus for o Senhor, quem é que pode ter 2 senhores? Queridos, nem cachorro tem 2 senhores. Se você adota um cachorro, você precisa mostrar para ele, pastora Pamela tá achando que é ela, vou deixar. Quando você adota um cachorro, todo mundo ensina, gente. Ele precisa ter um que vai ser quem? Aquele que manda. Porque o cachorro, ele precisa obedecer alguém. Deus criou o animal desse jeito, é o instinto dele. Ele precisa ter uma referência. Queridos, o próprio Jesus fala, a gente não pode servir a 2 senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon. O dinheiro, a gente não consegue. Porque se a gente tá, eu falei isso para uma pessoa recentemente, eu falei, olha, se você tá em muitos lugares ao mesmo tempo, você não está em nenhum. Se a gente não faz Jesus o único Senhor da nossa vida, ele não é o Senhor. Ele também fala sobre nós cremos na ressurreição. O que é crer na ressurreição? Que Jesus veio como homem para a terra, veio como homem carne e osso, que ele morreu, que ele foi crucificado, que ele morreu e que no 3º dia ele ressuscitou. Queridos, algumas pessoas falam assim, não, eu creio na ressurreição espiritual de Jesus. Eu creio que Jesus, ele virou uma alma, ele virou um ser elevado. Queridos, Jesus ressuscitou no corpo físico. Tanto que quando ele aparece para Tomé, o que ele fala? Toca nas minhas feridas. Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, que foi machucado, que foi ferido pelos romanos. Jesus, ele literalmente no 3º dia venceu a morte. E a gente hoje em dia, de novo, como crente, é muito fácil entender isso. Mas naquela época estava sendo construída toda a ideia da ressurreição. E ele está dizendo, queridos, a ressurreição é essencial para a nossa salvação. E ele fala, confessar com a boca e crer no coração. Sabe, existe crente que é agente secreto. Já ouviram falar em crente que é agente secreto? É aquele crente que só conta que é crente se você botar contra a parede, que você não diz, é crente 007. Você não descobre que a pessoa é crente se você não forçar ela a falar. Querido, ele está falando, confessar com a boca é público. Por isso que a gente batiza, e publicamente, porque é uma decisão pública de falar, agora eu sirvo a Jesus. Eu não me envergonho do evangelho. A gente também crê no nosso coração. Porque você pode aparecer aqui na igreja todo domingo. Eu posso vir pregar aqui toda quinta e todo domingo. Mas só Deus conhece o que está no meu coração. Só Deus conhece se eu verdadeiramente faço dele Senhor da minha vida. Só Deus conhece se eu verdadeiramente ando nos caminhos dele. Queridos, só Deus sabe se eu sou salvo ou não. A gente não sabe quem é que está salvo. Eu creio que todos nós vamos chegar no céu. Eu creio que todos nós estamos caminhando juntos para o céu. Mas sabe esse negócio de adivinhar quem vai para o céu e quem não vai? Não rola, queridos, porque só Deus conhece o coração de cada um. E o que Paulo está dizendo aos judeus de Roma é o seguinte, não é que Deus abandonou Israel. Vocês abandonaram Jesus. Eles acharam que Deus tinha ficado com raivinha dos israelitas e agora não são mais os filhos da promessa. E ele está dizendo o seguinte, nada disso. Vocês foram retirados porque vocês negaram a Jesus. E é a mesma coisa hoje em dia. Hoje em dia, a gente só é rejeitado por Deus se a gente rejeita Jesus. A gente só é rejeitado pelo nosso Senhor se a gente rejeitou Jesus primeiro. Porque se nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que ele é paciente, ele é misericordioso, ele conhece o nosso coração. Então você sabe qual é a coisa mais amorosa que você pode fazer para alguém? Não é elogiar, não é dar like no Instagram, não é dar dinheiro. A coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é falar de Jesus. A ação de amor mais forte por outra pessoa é pregar o evangelho.
Porque hoje em dia, a gente acha que se a gente prega o evangelho, a gente vai ser criticado, a gente vai ser julgado, a gente vai ser chamado de julgador. Mas, queridos, não existe nada melhor que a gente possa fazer para alguém do que apresentar a vida eterna. Olha o que Paulo diz no versículo 15. Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. Ele está falando quão lindo é. Ele está dizendo, os israelitas escutaram e não creram. Mas se você prega o evangelho e as pessoas creem, olha que lindo que é. Quão lindos são os pés daqueles que verdadeiramente têm coragem de pregar o evangelho. Eu estava falando com uma pessoa no domingo passado aqui na igreja, e essa pessoa estava pedindo ajuda sobre como pregar o evangelho de uma maneira que ele não parecesse que estava julgando a outra pessoa o tempo inteiro. E aí eu falei, pede sabedoria. Quando começou a partir da pregação sobre sabedoria no domingo, e conversando exatamente sobre a coisa mais amorosa que a gente pode fazer, é exatamente falar, olha, isso não agrada a Deus. Porque você, como pai, você vê que seu filho está indo pelo pior caminho, que ele vai chegar lá na frente, vai se arrepender, vai sofrer. Você deixa ele ir para sofrer ou você fala, meu filho, se você tomar essa decisão agora, sua vida vai ser muito melhor no futuro. O que vocês fazem? Vocês querem ver o filho de vocês sofrer ou querem ver eles terem sucesso? Sucesso, a gente encaminha. Eles fazem as decisões deles. Os filhos tomam as decisões, mas o trabalho do pai é encaminhar no caminho certo. E é isso que a gente faz com os nossos amigos, com os nossos familiares. A gente vê que eles estão na perdição, a gente vê que eles estão caminhando para o inferno. Queridos, a pior coisa do mundo é apoiar. A pior coisa do mundo é falar que não tem problema. A gente pode continuar amando, continuar respeitando, mas mostrar, olha, isso não é certo. Isso é o que a gente pode fazer de mais amoroso. A diaconisa Luísa me mandou um vídeo essa semana. Eu não posso nem passar aqui na igreja, porque... Oi? Você vai falar dele amanhã? Então, vai falar 2 vezes, então. Porque nesse vídeo, queridos, nesse vídeo, é uma menina, ela não é crente, não é nada crente. Pelo que dá pra entender no vídeo, ela é lésbica ou tem mães lésbicas, eu não entendi. É só pra ilustrar que ela não tem nada de crente. E aí ela tá sendo entrevistada por um cara no metrô, e essa menina, por que eu não posso passar a entrevista aqui? Porque ela só fala palavrão, a entrevista inteira. Não tenho nem coragem de passar no culto aberto. Para os jovens, tudo bem. Mas aqui, não vai passar não? Então tá bom. Mas aí ela fala um monte de palavrão, mas sabe o que é muito interessante que ela vira e fala? Ele pergunta sobre religião pra ela. E ela fala, eu não acredito em nenhum desse povo que vai pra igreja, uma pessoa do mundo. Esse povo que vai pra igreja, e aí fala assim, eu sou crente, mas eu amo os gays. Palavras dela. Ela fala o seguinte, se você é verdadeiramente crente, e você sabe que a pessoa tá indo pro inferno, você tem que mandar mensagem o tempo inteiro pra essa pessoa falar, você tá indo pro inferno. É uma pessoa que não é crente falando o seguinte, se eu cresce nisso, de que as pessoas à minha volta que não são crentes vão pro inferno, eu não deixaria elas em paz um momento. Eu mandaria mensagem o tempo inteiro. Ela fala, esse pessoal que vai só pra igreja não é salvo, eles são só religiosos. Eles gostam da cultura, eles gostam de estar na igreja, mas crente, gente, uma não crente falando, crente de verdade é aquele que fala a verdade, é aquele que fala o que tá na Bíblia, que não se vergonha. Ela fala assim, crente de verdade é minha tia, todo dia ela me manda, se arrependa que Jesus quer te salvar. Eu olhei pra essa mulher que não é nem crente, ela entende essa verdade muito melhor do que o crente, porque hoje em dia a gente tá casado com gente que não é crente, tem filho que não é crente, tem amigo que não é crente, e a gente passa a mão na cabeça, a gente não fala do evangelho. Queridos, não importa se vai te odiar, você continua pregando o evangelho. Eu vou compartilhar o exemplo da Duda agora, vou botar a Duda no spotlight, que ela falou que muitas vezes as pessoas falaram pra ela o quanto que a Rafa Tejada orava pela salvação dela. Queridos, Rafa Tejada com certeza teve conversas muito difíceis com a Duda ao longo da vida dela. Mas isso por quê? Porque ela ama a Duda. E porque a coisa que ela mais quer ver é a Duda no céu. E depois de tanto insistir, estamos aqui com a Duda salva, batizada, servindo, tudo isso pra glória de Deus. Mas imagina se a Rafa tivesse falado, na hora certa ela vem. Não é assim que os pais falam? Esposas e maridos falam, na hora certa ela vem. Queridos, pode ser rápido, Duda não sei quantos anos se converteu, pode demorar mais um pouco, Ari e Carlinhos foram 15 anos, mas por quê? Mulheres que não se renderam. Por mais que demorou, elas continuavam crendo que Deus iria fazer. E essa é a coisa mais amorosa que a gente pode fazer, é mostrar a verdade do evangelho. Ele encerra capítulo 10, vai para o capítulo 11, ele fala que sempre vai haver um grupo de judeus. Porque, de novo, nesses capítulos ele está só falando dos judeus. Ele está só falando, olha, vocês estão reclamando que não são salvos, que não são mais o povo escolhido. Vocês é que escolheram, vocês é que foram contra Jesus. E aí no capítulo 11 ele fala como sempre vão haver judeus convertidos. E aquela famosa passagem, que a gente não vai ter tempo hoje, quando fala que nós fomos enxertados na oliveira. Ou seja, agora nós que somos gentios e não tínhamos direito a ser o povo de Deus, agora eu e você, sim, nós fazemos parte. E aí ele conclui dando toda a glória, toda a honra ao Senhor. E aí que a gente encerra o capítulo 11. Capítulo 1 a 11, muita gente considera como a parte doutrinal do livro de Romanos. Ou seja, se vocês pararem para pensar, tudo que a gente viu até agora é muita teologia. É muita
muitos termos. É muito salvação, justificação, o que que é isso, o que que é aquilo, como que isso funciona, como que a gente é salvo, como que funciona o perdão dos pecados, por que que precisava de sacrifício. A gente vê uma lista de coisas de Romanos de 1 a 11. Mas agora, Paulo, a partir do capítulo 11 de Romanos, ou seja, começando no 12, ele vai começar a falar sobre a parte prática. Que ele fala o seguinte: olha, isso aqui é salvação. Salvação foi para todos, tem para judeu, tem para gentio. Aí ele fala o seguinte: como então, agora que nós somos salvos, nós devemos viver? Porque ortodoxia e ortopraxis andam juntos. Ortodoxia é a doutrina correta. Ou seja, é importante a gente saber o que a gente crê. É importante a gente entender as doutrinas da nossa fé. Mas a ortopraxis, ou seja, uma conduta correta, também é necessário para o crente. Porque se a gente tem uma doutrina, ou seja, se a gente conhece a fé, mas a gente não pratica, a gente é legalista. A gente é aquele monte de crente que adora falar na internet um monte de coisa, mas que na verdade não tem vida com Deus. Mas se a gente pratica muita coisa sem doutrina, aí é só heresia. Aí é aquele pessoal que fala que eu sinto isso, eu acho aquilo. Por isso que é importante a gente ter a doutrina, e é o que Paulo faz com os romanos. Ele explica toda a salvação e agora ele vai partir para falar o seguinte: agora como vocês devem viver. Romanos 12, 1 a 2 diz: portanto, ou seja, então, queridos, depois de tudo isso que eu escrevi, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos versículos mais conhecidos. Se você não sabia nada de Romanos, eu tenho certeza que você alguma vez já leu esse versículo. E aqui Paulo ele nos dá uma contradição. Porque Paulo ele olha para mim e para você, que essa carta, por mais que seja para os romanos, ela é para a nossa vida, e ele diz o quê? Que nós devemos ser um sacrifício o quê? Acorda, gente. Sacrifício o quê? Sacrifício vivo. Vocês já sacrificaram alguma coisa e continuou viva? Existe, imagina só, eles iam lá no templo, ele está relembrando os judeus da época do templo. Eles iam lá e sacrificavam um bodezinho. O que acontecia com o bode? Morria. Óbvio, graças a Deus. Imagina se saísse sem cabeça igual a galinha da Angola lá. Não. Matava lá o bicho e ele morria. Hã? É, eu sei que acontece. Nunca vi pessoalmente, também não quero ver não. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: agora que nós somos salvos, nós precisamos ser igual esses sacrifícios do templo. Igual os sacrifícios do tabernáculo. Um sacrifício mais vivo, queridos. Porque seria muito fácil a gente... Queridos, estou falando sério, acredita em mim. Seria muito mais fácil a gente falar, crer no nosso coração, declarar e puf, Deus elimina a gente vai pro céu. Seria uma maravilha, queridos. Seria maravilhoso se isso acontecesse com a gente. Mas não é isso. A gente... Garantido. Queridos, o melhor foi o homem do lado de Jesus na cruz. Ali, na hora, reconheceu. Queridos, deu tempo do cara reconhecer que Jesus era o Senhor. Jesus salvou ele foi pro céu. Ele diz, hoje mesmo. Queridos, imagina que incrível você escutar isso de Jesus. Hoje você estará comigo. Incrível, mas não dá tempo nem de entrar nisso. Mas aí Paulo, ele diz o seguinte, que nós devemos então, sabendo que somos salvos, sabendo que somos justificados, que agora nós somos o povo eleito de Deus, agora a gente é um sacrifício vivo. E esse é o nosso estado na terra, até a gente morrer por Jesus voltar. Até o fim da nossa vida, nós teremos um sacrifício vivo. Ou seja, nós somos um sacrifício porque nós vamos estar mortos. Mortos pelo pecado, mortos pela nossa carne. A gente não pertence mais a esse mundo. Para esse mundo, o antigo Thomas tem que ter morrido lá quando ele se batizou. Lá quando ele aceitou Jesus, o Thomas morreu e virou um sacrifício, mas continuou a viver. E, gente, sacrifício não é fácil. A gente ama essa passagem, a gente bota lá no Instagram, tem músicas tão lindas sobre sacrifício. Mas, gente, sacrifício dói. Sacrifício é difícil. Eu sempre imagino, nos tempos do Êxodo, ainda mais eu como uma pessoa que ama animais, Josi, graças a Deus que a gente não estava naqueles tempos do Antigo Testamento, né? Porque eu fico imaginando eu tendo que sacrificar todas as vezes que eu cometesse um pecado, todas as vezes que eu errasse, toda vez que eu tivesse grato. Gente, presta atenção, tinha sacrifício de gratidão. Todas as vezes que eu tivesse grato, eu tivesse que pegar um dos meus animais, botar a mão nele e matar. Não é uma vezinha não, gente. De vez em quando era vezes ao dia. De vez em quando era uma quantidade de animais. Eu fico pensando no quanto difícil seria. E a verdade é que o que Paulo está dizendo é que nós temos que ser esse sacrifício. Não é fácil a gente sacrificar. Depois que a gente aceita Jesus, e todo mundo conhece as frases de carregar a sua própria cruz, nós precisamos abandonar o velho homem. A verdade é que não é fácil. É literalmente sacrifício. É um sacrifício, é um esforço que a gente faz para a gente poder abandonar a velho homem. Paulo está dizendo que todo dia, porque esse verbo, quando ele diz aqui, vamos ler de novo,
quando ele fala que ofereçam, esse verbo no grego, ofereçam, ele está no contínuo. Ou seja, não é ofereçam uma vez. Não é eu vou lá uma vez pro pastor e vou falar, oi, eu sou um sacrifício vivo, uhul, parabéns, nunca mais preciso me apresentar. Ele está dizendo continuamente, nós precisamos viver a nossa vida como um sacrifício vivo, porque a gente não pertence mais ao mundo. E ele fala, apresente o seu corpo. Olha que interessante como Paulo é específico. É o nosso corpo, é as nossas atitudes, são as nossas ações, são os nossos pensamentos, são as nossas atitudes, é a maneira como a gente vive, precisa ser mortificada dia após dia. Queridos, acordou, faz a seguinte oração: Senhor, me ajuda a morrer hoje. Me ajuda a morrer para ti. Porque é uma luta interna na carne. Paulo ele fala sobre como ele deseja fazer o bem, mas o bem ele não faz. Porque, queridos, existe uma luta constante entre nós, que só é vencida pelo Espírito Santo. Que só é vencida quando a gente entra na presença de Deus e fala, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda a ser um sacrifício. Eu tenho uma música em inglês que eu amo, que ela fala, I wanna be the oil, I wanna be the sacrifice. Ele fala, Senhor, eu quero ser o óleo, eu quero ser um sacrifício, eu quero ser o seu amado por toda a minha vida. Ele está dizendo o seguinte, eu rendo a minha vida a ti, Senhor. Não existe maior expressão de amor e de dedicação do que você se sacrificar por alguém. Você se sacrificaria por qualquer pessoa? A lista por quem a gente sacrificaria é bem pequenininha. Mas Paulo está dizendo que para Deus a gente sacrifica dia após dia. A gente anula, queridos, é anular mesmo. Hoje em dia a gente tenta pegar as palavras e falar, não é bem assim não, é isso mesmo. A gente anula os nossos desejos, a gente anula os nossos pensamentos, a gente muda os nossos sonhos, a gente muda as nossas ações. Mas eu quero fazer isso. Mas se o Espírito Santo de Deus que habita em mim já me revela pela palavra de Deus o que eu tenho que fazer, se eu sei o que eu preciso fazer, eu vou fazer mesmo que eu não queira, porque eu sou o quê? Eu sou um sacrifício. E aí volta para os capítulos anteriores, quando Jesus ele é o quê? Ele é o Senhor da minha vida. E aí ele continua falando, ele fala que nós somos um sacrifício vivo, e ele fala, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade. Queridos, eu amo esse versículo. Eu já peguei esse versículo várias vezes. A gente tem camp sobre isso. E eu acho que Paulo consegue, em tão poucas palavras, explicar algo tão simples. O mundo tem um padrão. O mundo tem uma forma, o mundo tem uma maneira de agir, uma maneira de viver, uma maneira de pensar. O mundo tem expectativas de nós e de todo mundo. E ele vai querer empurrar o padrão na gente. O mundo ele vai querer que a gente entre no molde dele. Eu sempre imagino aqueles... Sabe aquele negócio de cortar cookie aqui dos Estados Unidos? Eu não sei se no Brasil tem. Sabe, você quer, sei lá, no Natal tem arvorinha de Natal. E você faz a massa, aí você bota aquele cookie cutter, um molde, isso aí. Eu sei lá o nome disso aí, gente. Não tenho um na minha casa. E aí você vai lá, o que é aquilo? Se você imprensa aquilo em cima da massa, ela vai sair como? Com aquele formato. É possível você colocar o formato de uma árvore e sair uma vaca? Não, você tem que ser muito ruim para isso acontecer. Se você pega um moldezinho e bota lá uma árvore, vai sair uma árvore. E o que a Bíblia está dizendo é, o mundo, ele tem uma forminha. O mundo, ele tem um shape. O mundo, ele tem um formato, uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira que quer que as pessoas se conformem. Ou seja, conformar é você estar ali dentro. O mundo tem uma maneira que quer que a gente viva. E ele quer que eu e você, a gente entre nesse molde. O mundo que é orquestrado, quem é o príncipe desse mundo? É Jesus o príncipe desse mundo? Quem é o príncipe do mundo? Satanás, o príncipe desse mundo é Satanás. E ele tá lá orquestrando tudo para esse mundo caminhar mais e mais para longe de Deus. E é muito interessante, eu estava em Nova York essa semana, e aí vamos lá, junho é mês do quê? Quem lembra? Junho é mês do orgulho gay. Queridos, você anda por Nova York, não tem um lugar sem uma bandeirinha. Você vai lá para um show da Broadway, bandeirinha gay. Você entra nas lojas, bandeirinha gay. Você entra no McDonald's, bandeirinha gay. Gente, eu estava num evento, tudo bem, que era um evento secular, e aí um dos palestrantes no final, eles estavam fazendo as final remarks, eles estavam dando as palavras finais dele, e aí um deles, querido, evento para editores e para editoras é muito complicado quando é secular, porque é todo mundo assim, né? Livre ideias, inclusão, tudo isso. Então, no final, o que ele fala? Viva o orgulho gay! Ai, todo o estádio foi abaixo por causa do orgulho gay. Queridos, é empurrando. É você assim, você tem que celebrar, você precisa gostar, você precisa aceitar, você precisa colocar isso na sua vida, porque qual é a palavra que o mundo usa hoje em dia? Normalizar. A gente precisa o quê? Quantas vezes a gente já escutou isso? A gente precisa normalizar isso. O mundo, o mundo não conhece isso, a gente precisa normalizar. Normaliza o gay, normaliza a droga. Gente, você anda por Nova York, é um cheiro de maconha constante. Você tá lá, só maconha. Por quê? É normal. Normalizando. E o diabo vai fazendo isso, ele vai normalizando, e conforme vai normalizando, isso vira o quê? Um padrão. Vira o padrão
desse mundo. É o que é normal. O normal hoje em dia é você se divorciar quantas vezes você quiser, gente. O normal hoje em dia é não dar valor pro casamento. Antes, para uma pessoa se divorciou, era segredo, era motivo de vergonha. Hoje em dia, as pessoas falam com maior orgulho. Eu já estou no terceiro e já estou pensando no quarto. Queridos, é o padrão do mundo. E o que Paulo está dizendo é, não se amolde. Não é porque o mundo acha que é normal que a gente pode achar normal. Não é porque o mundo fala que é certo que a gente pode achar que é certo. Então qual é a nossa resposta? A gente se adequa? A gente fala, então tá bom, se é o mês do orgulho gay eu vou celebrar também, é isso que a gente faz? Ah não, se tá todo mundo fumando maconha eu também vou fumar, é isso que a gente faz? Claro que não, queridos, a gente luta contra este mundo. Por isso que eu e você, a gente não pode ser politicamente correto. Eu sou biblicamente correto. Politicamente correto eu não sou mesmo. Eu já falei, quando começar a perseguição nos Estados Unidos, sou um dos primeiros a ser preso, gente. Porque eu não vou mudar discurso por conta de política. Se aparecer, querido, já falei isso para uma pessoa lá da igreja de Orlando. Se aparece um casal homossexual aqui na igreja e fala, pode me casar? Eu vou falar, não vou te casar. Não vou. Ah, mas você vai ser preso. Hã? Não, muito bem-vindo. Tô falando sobre casamento. Não vou casar. Não adianta. Ou então um casal que o cara tá lá já no 20º casamento. Não vou casar, queridos. Casamento é algo santo na presença de Deus. E não é porque eu vou fazer ou porque vão me prender que eu vou deturpar a palavra de Deus. A gente age de acordo com os padrões dele. E é por isso que Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Isso é um sacrifício. Todo dia a gente decide seguir a Deus. Todo dia a gente vai ir contra uma nova onda. Todo dia a gente vai contra algo diferente, seja contra nós, seja contra algo que está no mundo. Nós somos chamados à transformação. É isso que Paulo está dizendo. O único jeito que a gente vai realmente ser um sacrifício vivo, que a gente vai conseguir não se amoldar ao padrão do mundo, não é pela nossa força. É quando a gente faz a transformação da nossa mente. Tivemos um camp todo sobre isso, quando a gente faz metanoia, quando a gente é renovado, quando a nossa mente faz um 180. Antes eu pensava assim, agora eu penso assim. E aí quando a gente pensa diferente, nossas ações são diferentes. Quando eu penso diferente, eu vejo as coisas através da palavra de Deus, aí sim eu consigo mudar meus ideais, eu consigo mudar os meus padrões. Por isso tem muita gente dentro da igreja que fica assim, ai pastor, mas eu não entendo, eu não consigo concordar com isso da Bíblia, eu não concordo com aquilo da Bíblia. Queridos, para começar, ninguém está dado o direito de concordar ou discordar com a Bíblia. A Bíblia é a verdade e ponto. Se a gente não concorda ou não, o problema é de quem? É nosso. Se eu não concordo com a Bíblia, quem sofre as consequências sou eu, porque Deus está ótimo, porque a palavra de Deus permanece. Queridos, mais de 5.000 anos desse livro, e a gente olha e pensa assim, foi mudado? Nunca foi mudado, queridos. O que é a minha opinião sobre essa Bíblia? Não vai fazer nada. A palavra de Deus permanece. E aí a nossa opção é encaixar nela ou não. Muito crente vive na palavra, vive na igreja muitos anos, e é normal ter dúvidas. Ter dúvidas é completamente normal. Então tem dúvidas? Traga pra mim, traga pra pastora Pamela. É a coisa mais normal do mundo. Esses dias lá em Orlando eu tinha um casal que tava, o marido e a esposa, me mandando mensagem ao mesmo tempo com dúvidas da Bíblia. E depois eu descobri que eles não estavam nem juntos na hora. Por acaso estavam lendo a Bíblia na mesma hora e perguntando coisas da Bíblia. Queridos, normal ter dúvidas da Bíblia. O problema é, mas eu não consigo concordar com isso. Mas eu não consigo gostar disso. Mas pastor, isso não entra na minha cabeça. Esse negócio de dízimo não faz sentido. Pastor, por que a gente não pode viver assim? Queridos, a gente conversa, a gente pode falar tudo isso, mas a Bíblia no final é quem manda. No final das contas, a gente só consegue transformar a nossa mente se a gente se permite ser transformado pela palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo é, os novos padrões da nossa vida têm seus padrões bíblicos. Você quer saber como? Porque a gente olha para isso e fala, se eu não posso me amoldar aos padrões do mundo, eu vou me amoldar a que padrão? Os padrões bíblicos. Os padrões de Deus para casamento, para sexo, para dinheiro, como lidar uns com os outros, como criar filhos, como que eu falo, tudo isso está na palavra de Deus. E aí? Depois que eu sou sacrifício vivo, depois que eu não me amoldo ao padrão do mundo, depois que eu renovo a minha mente, o que ele diz? Aí sim eu sou capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema é que a gente quer a vontade de Deus, a gente quer a bondade de Deus antes da gente se entregar como sacrifício para Ele. Mas Deus está dizendo, eu tenho a minha bondade especial reservada para aqueles que obedecem, eu tenho a minha vontade especial reservada para aqueles que são sacrifício vivo, aqueles que fazem a decisão diária, difícil de dizer, Senhor, eu quero isso, mas se a Tua palavra me diz para não fazer, eu não vou fazer. Senhor, eu não quero fazer isso, mas se a Tua palavra diz para eu fazer, eu vou fazer. Senhor, é difícil perdoar, mas eu vou perdoar porque a Tua palavra manda. Então você quer ser abençoado? Obedeça completamente. Você quer ver a bondade? O que é a bondade de Deus na sua vida? Eu quero ver a bondade de Deus todos os dias. Eu quero viver como o Salmo diz, que a bondade de Deus ela me acompanha todos os dias. Seja um sacrifício vivo. Vale a pena. Às vezes a gente olha e fala, será que vale a pena crer nesse Deus? Será que vale a pena a gente passar por tudo isso na nossa vida?
vale, porque quando a gente se entrega, quando a gente é sacrifício vivo, quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, aí sim a gente experimenta Deus na plenitude dele. E aí Paulo continua falando agora, lembrando que ele está falando de coisas muito práticas. Então ele falou sobre como a gente deve viver em relação ao mundo, mas ele também fala sobre como a gente deve viver entre nós. Olha o que ele diz no versículo 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Vamos lá, quem decide o que é bom e mal? Sou eu? Quem decide o que é bom e mal? É Deus, queridos. Deus já especificou há muito tempo. Vai ler a Bíblia para você ver tudo que Deus odeia e tudo que Deus ama. Então ele está falando o seguinte, se apegue àquilo que Deus ama. Quanto mais a gente tem um relacionamento com Deus, mais a gente entende o que é bom, o que é mal de acordo com Ele, mais a gente aprende a amar. Mas ele continua no versículo 10. Dediquem-se, ele está falando para a igreja, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Queridos, isso é contrário a tudo que o mundo diz pra gente fazer. Primeiro ele fala sobre o amor fraternal, como irmãos. Ele fala, por isso que muitas igrejas chamam de irmão, irmã Josi. É até estranho aqui no Fronteira que a gente não faz isso, né? Mas eu acho muito bonito, depois que eu fiquei mais velho, quando eu era criança eu odiava, eu achava a coisa mais brega do mundo, esse negócio de irmão fulano, irmã ciclano. Hoje em dia eu acho lindo, porque é realmente uma prova, é um display, é uma demonstração da nossa eternidade, que nós todos fomos feitos uma família em Cristo. É o irmão Carlinhos, o irmão Anderson, a irmã Simoni, irmão Ali. A gente vai se chamando de irmão e o que Paulo está dizendo é amor fraternal, porque nós realmente somos uma família. É isso que eu e você somos, nós somos uma família, todos co-herdeiros do mesmo Jesus. Mas ele usa uma palavra aqui, o seguinte, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. E honrar, essa palavra no grego significa valorizar. Ele está falando para a gente aprender a valorizar uns aos outros. A gente celebrar junto. A gente valorizar a vitória do outro. Quando o outro estiver triste, a gente também vai ficar triste. Paulo vai falar sobre isso. Mas é valorizar mais do que o outro. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja preocupado em como que a gente vai ser preenchido. Existem momentos que a gente vem para a igreja completamente quebrado. A gente fala, Senhor, me reconstrói, me ajuda aqui que está difícil. Mas, queridos, a gente não pode ser movimento constante. A gente precisa ter movimento também de vir para a igreja e valorizar o outro. E a olhar para o outro, e a amar o outro, e a cuidar do outro, e a respeitar o outro, e a honrar e valorizar o nosso irmão. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala, eu te amo e eu te valorizo. Vai, olha para ele. Olha para ele e fala, conte comigo, conte comigo. Queridos, nós somos uma família. É isso que Paulo está dizendo. Se amem com amor fraternal. É o que eu falo para as pessoas. É melhor você se amar na terra, porque lá na eternidade você está preso o resto da vida junto. Então é melhor você aprender a amar, cuidar e a respeitar aqui na terra. Imagina chegar lá, claro que não vai acontecer, mas imagina chegar lá no céu e estar com raiva do outro e falar, eu não vou ficar nesse canto do céu não, eu vou lá pro Japãozinho lá, para não ficar perto de fulaninho. Não vai dar para fugir a eternidade inteira, queridos. E Paulo fala, amem-se, valorizem. Olha o que ele diz no versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, cuide do seu relacionamento com Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidades e procurem ser hospitaleiros. Queridos, aí é que entra. As ações, elas não nos salvam. Não é porque a gente é hospitaleiro, porque a gente é bom, porque a gente é fervente em oração, que a gente é salvo. Mas, porque nós somos salvos, nós somos amorosos. Porque nós somos salvos, nós ajudamos uns aos outros. Porque nós somos salvos, nós entendemos a necessidade de um relacionamento com Deus. E o que Paulo está dizendo é que o amor, ele é colocado em prática, queridos. Não adianta chegar aqui no culto de ceia e falar, eu preciso de ti, querido irmão, mas você nunca ajudar o irmão. Você nunca está disposto a amar o irmão. A sua paciência ir embora rapidinho quando o irmão te irrita. Vamos lá. Quem aqui já ficou irritado com alguém da igreja? Levanta até o pé, gente. Querido, se você está falando que você nunca se irritou com ninguém da igreja, você está mentindo. Porque eu tenho certeza... Queridos, pessoas irritam pessoas. É natural, gente. É normal. A gente se ama. Não adianta a gente fingir que não. Mas, queridos, quando isso acontece, a gente faz bola para frente. E a gente continua amando um ao outro. A gente se perdoa, a gente conversa. E a gente continua cuidando. Porque é assim que o mundo vai ver isso. É assim que o mundo vai ver em nós a Deus. Porque no mundo, se alguém pisa no seu pé, o que o mundo fala para você fazer? Nunca mais. Devolve em dobro, fica com raiva. É claro, vai falar, pisou em você, então chuta. O mundo pisa mais forte. Querido, o mundo, ele não funciona como Deus funciona. A gente acha que o mundo é muito bonitinho. O mundo se diz ser muito amoroso, até alguém contra o mundo. O mundo se diz ser muito cuidadoso, até alguém discordar do mundo. Mas a verdade é que a grande expressão de amor é encontrada
na igreja. Pessoas diferentes, pessoas que nunca se conheceram, pessoas que vieram umas ricas, umas pobres, umas com educação, umas sem educação, umas que são muito barulhentas, outras que são muito quietinhas como a Suzy, umas que são muito engraçadas, outras que são muito sem graça. Queridos, na igreja tem de tudo, mas é o único lugar onde as pessoas se amam de verdade. É o único lugar onde não importa se a gente não tenha afinidade com coisas da vida, mas eu posso dizer que eu amo e que eu quero servir essa pessoa, que eu amo e que eu valorizo essa pessoa, e nada disso é encontrado no mundo. Uma das coisas que mais chama a gente pra igreja, que faz as pessoas ficarem na igreja, é amor. É quando as pessoas recebem um abraço, é quando as pessoas encontram algo diferente que o mundo não tem a oferecer, porque Deus é amor e Deus ama, mas Ele nos usa para amarmos ao mundo. Ele nos usa para nós mostrarmos o amor dele de maneira prática. Olha o que ele diz no versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Ele faz 2 vezes, ele faz um eco. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. E, se possível, naquele que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Queridos, completamente o contrário do padrão desse mundo. A gente não escolhe amigo baseado no dinheiro ou no status. Existem pessoas no mundo que, se você é pobre, ele não vai querer nem papo com você. Ou se você é rico, a pessoa não vai deixar você chegar perto dela. Na igreja não existe isso, não importa se é pobre, se é rico, todos têm o mesmo valor. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa se você tenha pouco ou muito. E, queridos, eu e pastora Pamela, a gente sempre tem isso muito claro. Tem igreja onde o pastor vai tratar uma galera rica de um jeito e uma galera sem dinheiro de outra. Aqui na igreja a gente não tá nem aí para isso, porque diante do Senhor, queridos, diante do Senhor, quem é pobre, quem é rico, é todo mundo pobre diante do Senhor, queridos, porque ninguém tem nada a oferecer para ele, queridos. Por isso que Paulo está dizendo, não importa se é de status, se é sem status, ele está falando isso para uma sociedade romana. As pessoas podiam falar com pessoas de outras castas? Não, e você não podia nem transferir de castas para outras castas. Então ele está falando o seguinte, queridos, a igreja devia ser algo tão louco para o Império Romano, porque eles viam uma galera que nem se falava na rua, porque se você nascia escravo, você era escravo o resto da sua vida e você nunca iria poder sentar à mesa com uma pessoa com um nível de status social mais alto do que você. E aí imagina o Império Romano vendo aquela galera toda junta. Queridos, para ele aquilo era o quê? Uma ameaça. E é por isso que eles sempre perseguiram o evangelho. Mas isso é assunto para outro dia. Mas ele está dizendo que nós sentimos e nós compartilhamos as vitórias de verdade um do outro. A gente compartilha a dor de um. Quando alguém sofre, eu acho lindo. Por exemplo, a pastora Pamela comentou hoje comigo que a Josi pediu oração no grupo das mulheres pelos exames. E é lindo saber o quê? Tá todo mundo orando pela Josi, porque a gente sente a dor da Josi de ter que fazer os exames, mas também agradecemos a Deus porque foi tudo bem nos exames. A Rafa Fernandes, que teve a irmã dela que passou por uma cirurgia essa semana, e a igreja inteira, gente que nem conhece a Rafa Fernandes, tá orando. Por quê? Porque nós somos uma família. E ele diz, busque a paz. Gente, hoje em dia o mundo busca tudo menos paz, o mundo só quer briga, só quer intriga. E aí Paulo diz, olha, se possível, no que depender da gente, porque de vez em quando as outras pessoas querem guerra com a gente. Mas no que depender da gente, a gente busca paz. Depender da gente, queridos, a gente de vez em quando passa de louco, a gente passa de bobo, a gente passa de fraco. Eu não tenho problema nenhum para ter paz. Porque eu vou ganhar uma discussão, e queridos, isso é o fruto do Espírito, porque Thomas, para chegar a não querer briga, é muito difícil. Porque eu crescendo, queridos, eu fui um adolescente que eu adorava uma briga. Eu brigava com todo mundo, eu arranjava problema com todo mundo, eu arranjava problema só pela diversão de brigar. E aí eu olho para toda maneira como eu agia, eu pensava, gente, quem é essa pessoa? Eu olho e falo, gente, eu não consigo nem xingar uma pessoa hoje em dia, nem imaginar brigar. Mas isso é o que o fruto do Espírito faz na gente quando a gente se permite ser usado. Eu sei que muitos de vocês têm o mesmo testemunho de como Deus acalmou os nossos corações, acalmou as nossas atitudes, e a gente vive assim como Paulo diz, busque ter paz. E aí Paulo, ele termina essa sessão toda do amor com um alerta que, assim, nunca foi tão atual. Olha o que ele diz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Conhece gente com sede de vingança? Tem gente que, se você faz uma coisinha contra ela, mesmo que não seja intencional, aquela pessoa vai desenvolver um ódio, um rancor, e ela vai falar, agora eu vou atrás, agora essa pessoa vai ter que pagar, agora essa pessoa eu não vou deixar barato. Queridos, o que Paulo está dizendo é, nunca. Ele não está dizendo procurem vingar-se pouco.
Ele está dizendo, nunca procurem vingar-se. Aí vamos lá? Fica mais fácil entender o sacrifício vivo, não fica? Porque de vez em quando é difícil. De vez em quando é difícil a gente não ter aquele desejo de se vingar. Ninguém aqui está falando que a gente não tem o desejo. Ninguém aqui está falando que a gente não tem a vontade de retribuir. Não é que a gente não tenha a vontade, muitas vezes, o meio de fazer algo para fazer a pessoa pagar. Muitas vezes a gente tem, mas a gente escolhe não se vingar. É uma escolha. É isso que Paulo está dizendo. Crente, filho de Deus, redimido, aquele que entende a salvação e a misericórdia que resolveu, não se vinga. Tanta gente gosta de se vingar de outras pessoas. Queridos, faz sentido um crente que deseja o mal para outra pessoa? Não importa quem seja. Queridos, é difícil, mas crente não pode desejar o mal nem pro Lula. Eu sei que é um exemplo bem ortodoxo, bem assim, claro. Mas, queridos, é muito difícil a gente... Queridos, é sacrifício vivo, é isso que ele está falando. O mundo pode odiar o político que quiser. Como crente, eu não posso desejar o mal dele. E é difícil. Pode, à vontade. Não, queridos, a gente não precisa concordar. A gente não precisa gostar. A gente ama para salvação. A gente ora assim, Senhor, que ele seja salvo. E quando ele chegar no céu, ele fique lá do outro lado do céu. Mas, queridos, a grande questão é eu desejar o mal. Porque tem crente que levanta e fala, Senhor, mata. Senhor, destrói. Queridos, sabe o que a gente fala? A gente olha para Deus e fala, Senhor, faz a tua vingança. Tem crente que quer fazer pelas próprias mãos. Tem crente que organiza e acha que ele é que vai fazer. Queridos, é Deus, deixa na mão de Deus. Eu sei que eu peguei uma figura política que talvez a gente não tenha nem alcance, nem saiba quem é e nem como chegar. Mas quantas pessoas à nossa volta a gente não arma contra? A gente não faz uma coisa, e queridos, não precisa ser, vou matar, mas eu vou armar aqui essa fofoquinha para difamar essa pessoa. Eu vou fazer isso contra essa pessoa. Não, eu vou falar mal dessa pessoa. Não, eu vou atrapalhar a vida dessa pessoa. Eu nunca vou deixar essa pessoa ter paz. Queridos, isso é vingança. E o que Paulo está dizendo é, fez mal para você, primeiro de tudo, perdoa. Não existe isso. Crente que é crente, perdoa. Crente que é crente de verdade, perdoa. Por quê? Porque nós fomos perdoados, querido. Imagina se Deus olhasse para a gente e falasse, ih, Thomas pecou demais. Já passou o perdão dele. Deus não é assim. A gente pede perdão e ele continua perdoando. Ele continua nos amando. Ele continua nos ajudando. E é por isso que ele diz o seguinte, olha, Deus diz, minha é a vingança. Eu retribuirei. E isso é que é lindo. A gente tem um Deus que ele sabe todo mundo que nos machucou. Deus sabe todo mundo que foi contra a gente. Deus, ele conhece os planos que são armados contra a gente. Deus, ele conhece tudo que é feito contra nós. E é por isso que a gente deixa a vingança com ele. Porque Deus é quem sabe o que é melhor. Deus é quem conhece os planos. Deus é quem conhece o futuro. E é muito interessante que Davi, nos Salmos, ele pede a vingança de Deus. Ele pede e fala, Senhor, meus inimigos estão vindo contra mim. Faz a tua justiça. Davi não ia lá e fazia justiça pelas próprias mãos. Ele não teve a oportunidade de matar Saul? Claro que teve, mas ele deixou para Deus. Ele falou, eu sei que Deus é aquele que vai cuidar de mim. Muitas vezes a gente quer pegar nas nossas mãos a vingança e a gente quer fazer. Davi, ele não ignorava que ele estava sendo machucado. Ele sabia que ele estava sendo perseguido. Ele sabia que estavam tentando matar ele, mas ele não ia contra. Ele falava, Senhor, a vingança é tua. Na hora da guerra, ele ia à guerra. Mas Davi, ele não saía se vingando. Davi, ele entregava nas mãos de Deus. E literalmente é aquela pessoa que, eu não preciso perder o sono. A vingança corrói a pessoa por dentro. O ódio corrói a pessoa. Muitas vezes você tá com raiva, com ódio, querendo se vingar de uma pessoa que, me desculpa, nem pensa em você. A pessoa te machucou e pra ela foi mais um que machucou. Tchau. A pessoa nem liga mais pra você. E aí você tá perdendo o seu sono. Eu tô perdendo a minha paz. Eu tô perdendo a minha alegria por causa de outras pessoas que nem pensam em mim. A gente olha e fala, Senhor, doeu, machucou. Essa pessoa fez isso contra mim. Conta tudo que essa pessoa fez pra você, pra Deus. E fala, Senhor, a vingança é tua. Senhor, eu espero que o Senhor me defenda. Senhor, eu espero que o Senhor venha me defender. Se é uma situação que você está passando agora, seja na sua casa, no seu trabalho, seja na sua família, aonde quer que seja, você fala, Senhor, faz a tua justiça. É isso que o Filho de Deus faz. A gente não pega a espada com as nossas próprias mãos e sai batendo em todo mundo, não. A gente olha de ajoelhos, a gente fala, Senhor, tem misericórdia, a gente jejua. Quantas vezes aí, pastora Pâmela, passamos por situações assim, e a gente fala o quê, Senhor? Só o Senhor pode ser nosso juiz agora. Só o Senhor pode fazer a nossa vida. Só o Senhor pode se vingar por nós. Só o Senhor pode fazer a tua justiça. Mas qual é a nossa parte? Paulo diz, a gente vence o mal com o bem. O que define um cristão, o que diferencia o crente, Paulo está dizendo, não é o quão alto a gente grita na igreja, não é o quantas vezes a gente lê a Bíblia no dia, é a nossa capacidade de demonstrar amor. Um pelo outro, também pelas pessoas à nossa volta. Porque, queridos, não existe nada pior para uma pessoa que quer briga com a gente do que a gente não dar a briga para eles.
Não existe nada pior que uma pessoa que quer encarar a gente, que quer peitar a gente e quer ver a gente irritado, do que a gente não responder à altura. Por isso que ele diz, vença o mal com o bem. Se você é uma pessoa que ainda carrega vingança, carrega ódio, carrega rancor no coração, nessa noite, entrega pro Senhor. Fala, Senhor, eu tenho carregado isso contra essa pessoa. Pode ser talvez uma vingança que você não vai fazer, mas você carrega esse ódio e esse rancor no seu coração por anos. Entrega pro Senhor nessa noite. Eu adoro a frase que a Josi diz. Senhor, troca o seu jugo com o meu agora. Fala isso, Senhor, toma de mim essa vingança. Leve essa vingança embora, Senhor. Leve esse ódio para longe de mim, porque, queridos, a minha marca e a sua marca precisa ser o amor. Um pelos outros, mas também pelas pessoas à nossa volta. É assim que as pessoas vão conhecer a Deus. As pessoas podem conhecer a Deus através da nossa vida. Porque imagina uma pessoa que quer briga com você e quer escutar você se irritar. Quando você não faz isso, não se engane. Isso chama a atenção da pessoa. Não se engane, não se engane. A pessoa vai ficar curiosa. E aí sim a gente fala, é porque o nosso Deus, ele é bom. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. E é por isso que nós também agimos assim. Amém? Eu quero convidar você, assentado como você está, a fechar os olhos. Sei que a gente falou sobre muitos assuntos nessa noite. Mas a verdade é que a vida com Jesus, ela é realmente completamente diferente da vida no mundo. Eu e você, nós não somos chamados para viver como o mundo quer que a gente viva. Nós não somos chamados para viver como as pessoas à nossa volta querem que a gente viva. Nós somos chamados para viver de acordo com os padrões do nosso Deus. E cada dia a gente sacrifica algo diferente. Cada dia eu e você somos chamados para sacrificar algo nas nossas vidas. Para nós sermos constantes sacrifícios. Cada dia a gente toma a decisão de ser amoldado nos padrões de Deus. Cada dia a gente diz, Senhor, renova a minha mente. Conforme a nossa mente é renovada, nossas ações acompanham. Conforme a nossa mente é renovada, mais amor nós conseguimos demonstrar. Quanto mais a nossa mente é renovada, mais a gente consegue amar um ao outro, ajudar um ao outro, perdoar um ao outro. Mas para isso, nós precisamos nos apresentar como sacrifícios vivos diante do Senhor. E essa é a nossa oração nessa noite. Dizer, Senhor, eu quero ser um sacrifício vivo. Senhor, eu quero sacrificar tudo aquilo que não pertence a Ti. Senhor, eu quero que morra em mim tudo aquilo que vai contra a Tua palavra, tudo que vai contra a Tua vontade. Senhor, eu quero que morra em mim tudo aquilo que me afasta de Ti. E nós vamos orar, Senhor, renova a nossa mente. Senhor, que a minha mente possa amar aquilo que o Senhor ama, odiar aquilo que o Senhor odeia. Que a minha mente possa ser verdadeiramente transformada pelo Teu Espírito, para que nós possamos colocar em prática esse amor que o Senhor tem nos dado e tem nos demonstrado. Senhor, nesse momento, Pai, nessa noite, ainda, Pai, na carta aos Romanos, nós te agradecemos. Te agradecemos porque ao longo de 11 capítulos, Senhor, nós podemos aprender o tamanho do Teu amor por nós, Senhor. O quão distante de Ti nós estávamos, Senhor. O quanto nós estávamos mortos nos nossos pecados, Senhor. O quanto, Senhor, nós nunca poderíamos obter salvação por nossa própria conta, Pai. Mas nós entendemos, Senhor, que a salvação é dada de graça, Senhor. Que o Senhor morreu na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter vida eterna, Senhor. E nós demonstramos essa gratidão, Senhor, nos apresentando a Ti como um sacrifício vivo, Senhor. Pai, nós trazemos a Ti, Senhor, diferentes coisas da nossa vida, Pai, que precisam ser sacrificadas, Senhor. São pensamentos, atitudes, desejos, hábitos, Senhor. Coisas que nós carregamos com nós muitas vezes, mas que nós não podemos entrar com elas no céu, Senhor. Então nós apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida como um sacrifício, Pai. Sacrifícios vivos, Senhor, porque é algo que nós faremos todos os dias, até que o Senhor venha por nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá a força, Pai, para nós matarmos dia a dia, Senhor, aquilo que nos corrói, aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Aquelas coisas que o Senhor já nos mandou abandonar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a abandonarmos, Senhor. Nos ajuda a matar aquilo que precisa morrer, Senhor, a carregarmos a nossa própria cruz, Senhor. Há dias que vão ser difíceis, há dias, Senhor, em que nós vamos achar que estamos fracos, Senhor, e nesses dias nós clamamos, Senhor, nos ajuda pelo Teu Espírito, Senhor. Nos fortalece, Senhor, para dizermos sim, Senhor, para a Tua vontade e não para a nossa própria carne, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos apresentarmos como sacrifícios muitas vezes na nossa mente, Senhor. Os pensamentos, as ideias que nós temos, Senhor, que são contrárias à Tua palavra. Nos ajuda a entender, Pai, que se está na Tua palavra é porque o Senhor tem o melhor para nós. Que se está na Tua palavra, Senhor, e nós obedecermos, é porque o Senhor vai cumprir os Teus planos, Senhor. Como a Tua palavra diz, nós queremos experimentar, Pai, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então nos ajuda a termos uma mente nova, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, transforma
eu vou te pedir, Senhor, nesse momento, para você colocar as mãos sobre a sua cabeça. E você vai dizer: Senhor, renova a minha mente, Senhor. Senhor, renova os meus pensamentos. Renova, Senhor, as minhas ideias. Renova, Senhor, os meus desejos. Transforma, Senhor, a minha mente, Senhor, como só o Teu Espírito pode transformar, Senhor. Que os meus pensamentos sejam alinhados com os Teus pensamentos. Que as minhas ideias, os meus ideais, os meus valores sejam os Teus, Senhor. Pai, nós repreendemos toda atividade satânica do inimigo nesse momento, Senhor, sobre as nossas mentes, Senhor. E assim como nós declaramos hoje no momento do louvor, nós declaramos Jesus sobre as nossas mentes, Senhor. Nós declaramos que o inimigo não tem poder sobre a nossa casa, sobre as nossas mentes, Senhor, que o inimigo não tem poder sobre os nossos desejos, sobre os nossos ideais, Senhor. Nós repreendemos nesse momento, Senhor, toda investida de Satanás contra as nossas cabeças, Senhor, contra os nossos olhos, Senhor. Protege, Senhor, a nossa mente, Senhor. Renova ela, Pai, porque conforme nós renovamos, conforme nós somos transformados, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Nos dá uma mente limpa, Senhor. Nos dá uma mente que se agrade em Ti, Senhor. Uma mente que busque, Senhor, Te seguir cada dia, Senhor, para que nós colocamos em prática, Senhor, o amor que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado por esse amor, Senhor, que sobrepassa, Senhor, montanhas e obstáculos para chegar até nós, Senhor. Um amor, Senhor, que nos retirou do fundo do poço, Senhor, para que nós pudéssemos estar contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Mas nos ajuda também, Senhor, a demonstrarmos esse amor. Nos ajuda, Senhor, a demonstrarmos esse amor na nossa igreja, Senhor. Derrama do Teu amor, Senhor, na nossa igreja, Pai. Derrama do Teu amor, Senhor, sobre essa casa, Pai, para que nós possamos nos alegrar uns com os outros, Senhor. Nos entristecermos, Senhor, quando os outros estiverem tristes, que possamos encorajar uns aos outros, Senhor, e valorizar e honrar, Senhor. Mas também que nós possamos demonstrar o Teu amor, Senhor, com as pessoas de fora, Senhor. Que possamos sempre permanecer, Senhor, na Tua palavra, Senhor, sem nos movermos, Senhor, dos Teus valores, mas demonstrando, Senhor, que há amor para esse mundo que está tão perdido, Senhor. Que a nossa luta, Senhor, não é contra pessoas, Senhor, mas contra as potestades, Senhor. Então nos ajuda a alcançarmos pessoas, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, para que mais pessoas sejam salvas, Senhor, e que as pessoas vejam em nós o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua transformação, Senhor. Que nós sejamos testemunhos vivos, Senhor, de quão bom o Senhor é, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque quem somos nós para o Senhor declarar que quão lindos são os pés daqueles que proclamam o Evangelho, Senhor? Muito obrigado, Senhor, por usar a nós, falhos, Senhor, imperfeitos, Senhor, tantas vezes inconstantes, mas o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, e o Senhor é o Deus que nos transforma dia a dia para sermos mais parecidos com Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua, Senhor, a nos transformar, a nos fazermos novos, Senhor, para que nós possamos viver a plenitude da Tua presença e da Tua vontade nas nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam na nossa igreja, entre nós, sobre nós, agindo, Senhor, no Teu povo. Estejam sempre com a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Esse foi o nosso culto de quinta. Deus te abençoe. E quinta-feira que vem nós terminamos Romanos. Então termine de ler Romanos de 13 a 16. Deus te abençoe.